Liana, para de julgar a minha wishlist, por favor, participe da aula. Vamos lá, gente. Como eu estava falando, hoje a gente vai debater um pouquinho do Enem 2024 e eu quero trazer umas perspectivas interessantes a respeito da prova que eu percebi enquanto eu estava montando essa aula e também ministrando ela para os meus alunos do curso. Então, acho que vai ser do interesse de vocês. Certo, vejam só. O que acontece na maioria dos casos quando vocês vão fazer o Enem é vocês ignoram tudo isso aqui e só leem isso. Tô certo ou tô errada? Só que o que vocês não se ligaram ainda, gente, que na maioria das pessoas não se ligou, é que todo o restante do texto que vocês ignoram é um lembrete de cada competência em que vocês são avaliados. Vejam só. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. O que a gente constrói ao longo da nossa formação? É o nosso repertório. Isso aqui é um lembrete da C2. O que você precisa fazer para conseguir ter a nota alta na C2? E aí vem aquela polêmica. O texto de apoio não é para ser usado e muita gente nem lê o texto de apoio com medo de copiar a informação que está lá. Esse é o momento em que vocês fazem realmente. Não leio porque eu tenho medo de copiar. Porque são ideias muito boas, professora. Aí eu fico com medo de só querer usar aquilo e não ter mais nada para usar na minha redação. Sai com esse negócio de repertório de bolso daqui, Kaique. Aí, gente, vamos lá. O que acontece? Eu fui limpar meu óculos, eu acho que eu manchei mais ainda. Manchei mais ainda, parabéns pra mim. Será que o lenço aqui é pra limpar o óculos? Não, gente, deixa o Kaique usar o repertório de bolso dele, que a vaga dele fica para vocês. Ninguém aconselha, ninguém aconselha. Gente, é exatamente isso. Vocês, ignorando a tese, estão muito mais se prejudicando, ignorando o texto de apoio, estão muito mais se prejudicando do que ajudando. Certo? Meu óculos continua sujo, agora eu tô triste. Então, o texto de apoio tem muito mais utilidade do que vocês pensam. E esse texto também, que vai junto do tema, tem utilidade. E vocês não podem ignorá-lo, porque o tema é mais relevante que tudo. Se vocês vão com calma para a redação, respeitam cada etapa e fazem sabendo que ninguém aqui estava debaixo de uma pedra, a não ser que você seja o Patrick Estrela do Bob Esponja, nos últimos 2 anos. Vocês entendem das questões e conflitos do mundo. O primeiro erro de vocês é pensar, eu não sei nada sobre o tema. O primeiro erro começa aí, tá? Aí vamos lá. Redija o texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa. Olha, eu tenho quase certeza que tem alguma coisa nas competências sobre a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Pelo que eu me lembro, é uma competência que vocês gostam pra caramba, né? É a competência favorita de todo mundo, é que todo mundo tem a maior facilidade em tirar 200. Olha, em relação à primeira pessoa do plural, não tem tanto problema. Não é indicado que você use incisivamente. Ser um lovers. Até ironia. Para de espalhar fake news no chat, Raíssa. Não criei vocês desse jeito. Aí tem o tema, em que vocês focam, que diz Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Beleza. Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Olha a C5 aparecendo aqui. Ai, professora, porque eu não sabia o que tem que colocar na redação. Joga essa conversa para outro. Para outro, com mais paciência. Eu não tenho muita, não. Selecione, organize e relacione. Isso aqui não me é estranho. É outra competência que vocês gostam pra caramba. De forma coerente. É o quê? A C3. E coesa. É legal da C4 porque é só uma palavrinha.
mas todas as competências estão presentes aqui no texto. Então, não tem como você não lembrar os critérios que você tem que ter na sua própria produção para que você esteja de acordo com o que o corretor vai cobrar de você depois. Bibi, olha a C5 aqui, mulher. Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. O exame de vista está em dia. Não, você não tá bom, você tá cega. Liana, parou. Só eu posso xingar vocês. Vocês não podem se xingar entre si. Aí vamos lá. O primeiro texto de apoio diz o seguinte. Herança. O legado de crenças, conhecimentos, técnicas, costumes, tradições, transmitido por um grupo social de geração para geração, cultura. Gente, isso aqui é um pulo do gato muito bacana, por quê? Lembram quando eu dei aula para vocês sobre a introdução da redação? E eu falei que é uma estratégia de abertura, é definição? Então, vocês podem trazer a definição de herança com outras palavras que não sejam uma cópia escancarada disso aqui, para poder fazer essa contextualização inicial e, a partir disso, apresentar a tese. Ah, então o nome da Liana é Tainara? Pouco se fala o quanto esse texto é importante, sempre ler apenas o tema. É por isso que eu tô falando para vocês aqui, ó. Oi, tudo bom? Meu nome é Clarice. Então, sabe aquele texto que vai na prova importante, que só acontece uma vez por ano e, por acaso, define o seu ano seguinte? O seu futuro é radical demais. O seu ano seguinte? Acho que talvez seja relevante você ler atentamente o que está escrito nela, mas é só uma dica. Você faz o que você quiser, é uma dica. Certo? Por acaso. Então, assim, gente, não ignorem nada do que tá na prova, por favor. Eu sei que a força de vontade de pular só pro tema é maior do que tudo, mas você não tem que ter estratégia que todo mundo vai ter. Você tem que ter estratégia de vencedor. E aluno meu é sempre vencedor. E esteja dito. Claro, mas eu posso conceituar apenas uma palavra do tema ou escolher a mais relevante? Fica a seu critério. Porque todas as palavras da frase tema, as palavras-chave, vão te levar a falar do tema. Você poderia conceituar desafios, mas aí eu já não recomendo, porque desafios é muito genérico. Eu acho que, nesse caso, o ponto central, sendo herança, seria o mais relevante. Pronto, o primeiro texto de apoio é curto, porém é útil. Vamos para o segundo. As culturas africanas e afro-brasileiras foram relegadas ao campo do folclore, com o propósito de confiná-las ao gueto fossilizado da memória. Apagamento já é um aspecto que pode ser considerado no tema, na produção dos argumentos, certo? Pagamento. Não vamos preocupar em letra bonita, porque de 7 horas eu tenho outra aula para dar. Estou desesperada. Ok. Folclorizar, nesse caso, é reduzir uma cultura a um conjunto de representações estereotipadas. Aí caberia aqui, gente, se você escolheu falar de apagamento, entender, pensar sobre alguma representação que você viu de cultura africana estereotipada. Eu diria prática religiosa e o estereótipo do maligno. E como isso marginaliza a cultura africana dentro do seu espectro religioso de maneira a contribuir para o apagamento. Mas cuidado para não focar apenas na prática religiosa. Isso aqui é um elemento, não é tudo. A gente tem que saber balancear também as coisas da vida. Certo? Via de regra, alheias ao contexto que produziu essa cultura. Aí esse aqui também é legal. Quando não souberes para onde ir, olha para trás e saiba pelo menos de onde vens. Por que isso aqui é legal? Porque isso aqui é exatamente a valorização da origem, é herança. Eu só carrego comigo aquilo que de bem venha de onde eu passei. Araújo, Clarice, 2025, página. A galera que já fez artigo científico para a faculdade vai entender a piada. Gente, eu não lembro a frase que eu acabei de dizer. Talvez a minha rotina esteja começando a ferrar um pouquinho demais meu cérebro. Certo? Então, esse texto de apoio é bonitinho, mas levando em consideração o primeiro, eu já não acho ele tão útil. Postem na aula de hoje no Twitter e me marquem. Pois é, parece mais uma frase motivacional que simplesmente colocaram lá nos textos de apoio. Sabendo que o aluno vai desistir de fazer redação na metade, ele foi lá e colocou. Ok. História afro-brasileira nas escolas.
Professoras comentam avanços e dificuldades. As aulas sobre escravidão eram motivo de vergonha para uma professora quando ela estudava em uma escola municipal na zona sul de São Paulo. Era o meu pior momento na escola, lembrou a ex-aluna. Naquela época, a história da população negra no Brasil era reduzida ao horror do período escravocrata. Não se falava na escola sobre temas como história e cultura afro-brasileira. Muito menos sobre as grandes personalidades negras do país, como Luiz Gama e Carolina Maria de Jesus. A pedagoga, que é negra, tem orgulho de oferecer uma experiência diferente da que viveu em sala de aula para os seus alunos. Agora, os livros infantis levados para as turmas têm protagonistas pretos. Temas como a beleza do cabelo crespo e o combate ao racismo fazem parte do dia a dia da escola. Ok, gente, vamos por partes. Eu vou responder a pergunta da Liana e aí eu volto para cá. E a resposta é sim, em 2 aspectos, na verdade. Primeiro, o estigma que a professora do Chris, a senhorita Morello, tem em relação a como funciona a realidade e a vivência de uma pessoa negra. Mas, pessoalmente, eu acho mais relevante falar sobre como foi a recepção familiar do Chris quando o pai, o Julius, quis comemorar o Kwanzaa ao invés de comemorar o Natal. Foi um resgate da cultura africana deles que não foi bem recebido pelo restante da família. Aí você vê, eu não assisto Todo Mundo Odeia o Chris desde 2017, não, mais cedo, 2015. E eu lembro disso até hoje. Agora pergunta a fórmula de Bhaskara, eu não faço ideia de para onde vai. Todo Mundo Odeia o Chris, esse episódio específico que eu falei da senhorita Morello, talvez entrasse aqui, como a escola tenta fazer um resgate da cultura africana para poder valorizar a herança, mas muitas vezes acaba sendo algo estigmatizado, e aí coloca Todo Mundo Odeia o Chris como exemplo. Conta aí pra gente esse, Raíssa. Liana, para de dar tomate pra coleguinha. Eu me sinto numa experiência imersiva de sala de aula com a Liana aqui, porque ela se comporta tal qual uma aluna de 12 anos do 6º ano com TDAH. Kaique, tá bacana, porém, cuidado com o excesso de foco na série. Essa é uma parte que contextualiza. O importante é você focar no macro e trazer isso como um detalhe que justifica o argumento completo. Mariana, nos proporciona uma experiência imersiva de sala de aula presencial. Perfeito, mas super serviria. Quantas e quantas meninas negras não quiseram até mudar a cor da pele? A gente vê isso quase que o tempo todo na TV. Quem aqui assistiu Chiquititas e lembra da Pata querendo manter o cabelo liso a todo custo? Ai, gente, que desperdício! Não façam isso. A pior coisa que a gente pode fazer por nós mesmos é negar nossas raízes, nossas origens, porque geralmente é quando a gente fica mais linda ainda. Qualquer dia desse eu mostro pra vocês uma foto minha de cabelo liso. Vocês vão concordar comigo. Eu tenho muito mais personalidade com cabelo cacheado. Sou obrigada a falar. Já tive cabelo liso dos meus 12 aos 20 anos. Esse daqui, gente, é um dos meus textos de apoio favoritos desse Enem. Brasil, meu nego, deixa eu te contar. A história que a história não conta. O avesso do mesmo lugar. Na luta que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a mangueira chegou. Com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto, pisado. Atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não está no retrato. Brasil, o teu nome é Dandara. E a tua cara é de Cariri. Não veio do céu, nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Salve os caboclos de julho. Quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Maís, Marieles, Malês. Gente, esse aqui é muito bom. E sabe por que ele é um bom texto de apoio também? Porque ele traz uma perspectiva histórica crítica. Vamos focar, turminha? Liana, tá tudo bem. Todo mundo teve uma fase de fazer isso. Achar que escovar 60 vezes ia resolver o problema. Nesse ponto aqui, a gente tem um aspecto histórico que é muito bacana de se considerar. Porque, veja só, é um país que não é retratado, de fato. É a realidade africana que é negada e é colocada onde? Atrás do herói que foi emoldurado. Quantas e quantas figuras negras a história não apagou? Cleópatra, Santo Agostinho, Jesus Cristo, Machado de Assis,
Dúvidas até aqui? Machado de Assis era muito retratado como branco, até em pintura. Gente, teve um comercial do Banco do Brasil, em que pegaram um ator branco para fazer Machado de Assis. Para vocês terem uma noção. É um comercial curto, eu acho que dá para mostrar. Quem julgar meu YouTube apanha. Tô dando nem tempo de carregar. Casos criminais e música latina em reggaeton das décadas passadas. Pensar no futuro é algo tão importante que até os imortais fazem isso. Conhecido como o bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis foi... Espera que eu vou me mutar. O fundador e o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. E o universo das letras não era o único lugar onde o maior escritor brasileiro tinha o seu merecido destaque. Doutor Machado, que posso ajudar o nosso ilustre escritor? Vim fazendo o que faço todos os meses, um depósito na poupança. A história de Machado com a Caixa durou anos, tanto que a Caixa esteve presente até num dos seus últimos escritos, seu testamento. Possuo também várias quantias recolhidas à Caixa Econômica em caderneta número 14.304. Caixa, 150 anos. Em respeito à história da Caixa e em respeito ao povo brasileiro, apresentamos Machado de Assis. Conhecido como o bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis foi o fundador e o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. E o universo das letras não era o único lugar onde o maior escritor brasileiro tinha o seu merecido destaque. Doutor Machado, em que posso ajudar o nosso ilustre escritor? Vim fazer o que faço todo mês, um depósito na caderneta de poupança. A história de Machado com a Caixa durou anos, tanto que a Caixa esteve presente até num dos seus últimos escritos, seu testamento. Possuo também várias quantias recolhidas à Caixa Econômica, em caderneta número 14.304. Caixa, 150 anos, uma história escrita por todos os brasileiros. Gente, sem condições. Sem condições. Ai, mas vocês veem como as problemáticas sociais aparecem até quando a gente tem heróis negros. Esses heróis simplesmente somem na narrativa da história. E a Nana é das minhas, gosta de música latina e reggaeton. Gente, olha, não tem meio termo. Para corrigir as redações de vocês, eu posso estar ouvindo música latina, ouvindo um caso criminal, ouvindo Bach ou Chopin, ou ouvindo as trilhas sonoras da Barbie e da Disney, ou músicas de musical. Não, eles querem embranquecer tudo. Falta o senso, falta a questão da noção, sabe? Gente, eu não faço ideia se tinha um presidente que estava tentando embranquecer todo mundo, mas dado o histórico do país, faz todo sentido. Não me surpreende, Laura. Agora que ela falou, eu vou falar. Gente, a Laura estava, há uns 10 minutos atrás, apareceu a Laura digitando aqui, e ela não mandou mensagem. Aí agora ela finalmente mandou. Eu acho que desde os 10 minutos ela estava digitando. Até Iemanjá estava com vergonha de mandar. Pronto, gente, aí vejam. Qual que é a grande questão em torno do comercial? Esse comercial comprova exatamente aquilo que o tema está colocando para vocês. Há uma problemática em torno do fato de que quase não há representação da herança africana no Brasil. E a pouca presença que há é marginalizada, é deixada de lado, é escanteada, é embranquecida, certo? Eu fui buscar água e escutei algo de longe. Vou ter que cortar algo nessa aula? Eu creio que não. Malês, eu acho que eu ouvi falar. Não tô lembrando agora exatamente, mas eu acho que eu ouvi falar. É sobre a revolta de Malês, né? Uma coisa assim. Posso estar enganada também. Minha memória não está confiável. Vamos ao texto, gente. Primeira coisa que eu quero comentar sobre essa redação não é um comentário técnico, é uma opinião pessoal. Se um texto com isso aqui chega à redação nota 1000, o texto de vocês também chega. Ok, opinião pessoal dada. Agora eu vou corrigir de fato. O livro Nós Matamos o Cão Tinhoso, de Luiz Bernardo Hahnemann,
isso aqui tem que estar entre vírgulas, retrata a sociedade moçambicana durante a colonização portuguesa. Na obra literária, observa-se uma dinâmica social pautada pela inferiorização dos indivíduos negros, na qual o racismo está enraizado nas interações entre as pessoas, na qualidade de vida e na autoimagem de cada ser. Ok, foi uma boa contextualização, relacionou com o tema, mostrou a pertinência do repertório, está bem completo. Ao inserir a imagem criada pelo livro no contexto brasileiro de ínfima valorização da herança africana, infere-se que o passado colonial... Segundo erro, gente, aqui deveria estar com as iniciais maiúsculas, só que aqui, claro, são 2 erros gramaticais por parágrafo, gente, são 2 erros gramaticais no texto inteiro. Isso aqui já conta um, isso aqui conta outro, e esses 2 aqui, segundo o manual do corretor, contam um erro só. Mas aqui já era para esse estudante ter perdido o ponto. Aí vai eu falar que uma redação nota 1000 não é nota 1000 no Twitter, para vocês não verem se eu não sou cancelada. Semana já ia quase sendo cancelada, certo? Enfim. Nas estruturas do Brasil, se manifestando a partir do apagamento sistemático de cultura afro-brasileira. Em razão disso, deve-se discutir o papel do Estado no setor escolar e cultural, diante desse contexto de silenciamento. Boa apresentação da tese, pelo menos. Não tem isso, Raíssa. Vejam só, gente. A partir da C1... Não, deixa eu explicar de novo. No manual do corretor da C1, o mínimo para você ficar com 200 na C1 é que o seu texto não passe de 2 erros. Mais do que isso, a nota cai. O quanto vai cair depende da relação de proporção entre a quantidade de linhas e a quantidade de erro, certo? Mas, de maneira macro, de maneira geral, a partir de mais de 2 erros já é motivo de perda de ponto. E respondendo à pergunta da Laura, a partir, no caso aqui é porque é um período histórico, então períodos históricos são marcados por iniciais maiúsculas. Calma que a gente vai descobrir. Até a parte de estrutura tá certinha. Aqui ele já perdeu um ponto, tá? Na C1 ele já não tem ponto, essa pessoa. Em um primeiro momento, é necessário entender a relação entre a dinâmica social brasileira e a desvalorização da herança africana. Para fundamentar essa ideia, o filósofo brasileiro Ailton Krenak afirma que, no Brasil, existem 2 grupos. A humanidade, formada pela elite econômica, e a subhumanidade, a qual tem seus direitos negados. Eu vou considerar que só uma vírgula que deveria estar junta de negados. E é constituída principalmente pelas populações marginalizadas socialmente, como os povos originários e negros. Por conseguinte, entende-se que o apagamento da cultura africana é uma extensão do panorama da desigualdade social brasileira, já que essa desvalorização sistemática silencia as vozes de populações que são violentadas e oprimidas há séculos, o que favorece a manutenção... Gente, eu tô vendo errado ou isso é um S em manutenção? Eu vou dar zoom para vocês verem comigo. Redação nota 1000, viu? Redação nota 1000. É um repertório bem flexível, é um texto que não justifica por que esse tipo de comportamento continua se perpetuando na sociedade contemporânea. Ele afirma que é um problema que existe desde o Brasil colonial, mas não justifica a manutenção desse comportamento na sociedade contemporânea brasileira do século XXI. Pois é. E, de novo, é uma redação nota... Eu vou até deixar destacado aqui para não esquecer de contar. Faltou aprofundamento. Dessa forma, o Estado deve desenvolver medidas que visem valorizar e apoiar artistas e escritores relacionados à herança africana no Brasil. Ele tem tese, ou tem tópico fiasal e tem repertório. Mas aí, gente, eu quero trazer um questionamento para vocês. Uma criatura dessas tira 1000, acha que é o Machado de Assis da nova geração, vai vender curso de redação e os abestalhados compram. Não, esse dia o corretor não estava de bom humor. Esse dia o corretor estava cansado. Provavelmente essa já era a 100ª redação do dia. Boa noite. Oi, Rafa. Gente, vejam só.
Todo mundo fala como a redação do Enem é corrigida de uma maneira muito metódica e muito técnica. E é verdade, se não fosse, eu não teria 5 apostilas impressas explicando como é que a correção é feita. Porém, tem também o fator que é 0,01% a condição do corretor, porque às vezes ele vai achar produtivo, ele vai achar pertinente, não vai ver motivo para descontar ponto. Às vezes o erro vai passar despercebido, outros vão perceber o erro que o anterior não percebeu, certo? Gente, eu vou contando para vocês um negócio que eu descobri no começo da minha carreira como professora e corretora do Enem. Boa parte dos textos nota 1000 do Enem, na verdade, não são nota 1000 de fato. Quanto mais rápido vocês entenderem isso, mais tranquilos vocês vão fazer essa redação. Mas isso significa que 2 corretores não perceberam a manutenção? Exatamente. E é mais comum do que parece. Eu estava corrigindo uma redação com um aluno que faz aula particular comigo e tem um cursinho. E faz aula no cursinho. Aí ele foi levar a correção para o corretor e o corretor não percebeu um erro no texto dele. Aí ele trouxe a correção para mim e teve o mesmo erro, já que ele não mudou o texto, e eu também não percebi. E depois ele foi e falou, professora, teve esse erro aqui, que o corretor sinalizou, que o corretor não sinalizou, e você também não sinalizou, nenhum dos dois percebeu. Gente, acontece. Vocês têm que entender que a correção do Enem também é feita por seres humanos. E nós somos capazes de falhar. Por mais perfeita que eu seja, às vezes eu posso errar. E pode significar várias coisas. Que eles perceberam manutenção, mas não perceberam as vírgulas. Que eles perceberam as vírgulas e manutenção, mas não perceberam o passado colonial. Tem vários significados, tem várias possibilidades, certo? A argumentação aqui tá fraca, faltou uma justificativa. Mas, se ele cometeu erro só nesse parágrafo, não é passível de perda de ponto na C3. Se o D2 estiver bem estruturado, ele não vai perder ponto. Mas você também não, boba, a gente não morde. Sob essa ótica, a compreensão acerca da importância da ancestralidade na formação da autoimagem e da noção de pertencimento de cada indivíduo é imperativa. Para isso, a filósofa brasileira Marilena Chauí defende a ideia de que, enquanto os animais são seres naturais, os humanos são culturais. Ou seja, a cultura que cada pessoa está inserida compõe a essência desse ser. Fato. A partir disso, compreende-se que o silenciamento da herança africana nega a uma grande parte do povo brasileiro... É para ter uma vírgula aqui, né? Mas tá bom. Aqui eu vou considerar que tem uma. A sua própria essência. O que constitui uma violência estrutural e resulta numa noção de não pertencimento generalizada e em uma autoimagem defasada. Frente a isso, o Estado deve agir em prol da promoção de manifestações culturais afro-brasileiras. Ok, mas aí a minha pergunta de ouro. Como isso se relaciona com o que foi apresentado no parágrafo anterior? Exatamente, Liana. Gente, a Liana tem mentoria comigo. Ela sabe como eu sou. Trouxe a apresentação da argumentação completa? Beleza. Mas se você falha em relacionar o argumento do D1 com o argumento do D2, saiba que isso é uma falha argumentativa, gente. A C3 é muito clara quanto a isso. Selecionar, relacionar, ou seja, as ideias não podem ser desconexas. Precisa haver uma inter-relação entre o D1 e o D2. Então, assim, aqui configura perda de ponto na C3, sim. O que a gente pode fazer é aceitar. Infelizmente. Exatamente, Kaique. Vamos então para a conclusão. Em suma, conclui-se que a desvalorização da cultura africana está diretamente relacionada a um processo sistemático de silenciamento de grupos oprimidos e resulta na falta de pertencimento de muitos indivíduos. Portanto, cabe ao Estado, agente, por meio de uma parceria entre o Ministério da Economia e o Ministério da Educação e da Cultura. Gente, presta atenção, muita atenção nisso que eu vou falar, porque pode ser a diferença entre a sua proposta estar completa e não. Respira e olha para mim. Parcerias, eu vou ser bem clara e bem didática nisso. Parcerias
não são consideradas modo, exceto se eu usar uma conjunção subordinativa que indique que aquela parceria será um modo. Professora, o que seria uma conjunção subordinativa que mostrasse isso? Por meio de através de, certo? Isso aqui é a diferença entre essa pessoa perder ou não perder mais pontos por causa da C5. Se não tivesse isso aqui, essa parceria seria considerada parte do agente. Ok? Desenvolver manifestações culturais afro-brasileiras nas escolas, como, por exemplo, peças teatrais e festivais de dança, música e arte. Certo, temos aqui a ação, assim como investir financeiramente na promoção de artistas e escritores que têm suas carreiras relacionadas. Segunda ação, segundo modo, segundo agente, não são detalhamento. Por fim, essas ações serão responsáveis por impedir o perpetuamento da desvalorização da cultura africana no Brasil. Efeito. Gente, essa redação não é nem um texto 900. Não tem detalhamento nesse texto. A Liana faz proposta de intervenção mais elaborada. Sabe por que é estranho, Kaique? Porque você está acostumado a pensar que a redação nota 1000 é um padrão inalcançável. E não é. Por isso mesmo que eu disse, a Liana tem textos que apresentam a proposta de intervenção mais completa que isso aqui. Ela tem propriedade de fala, tem local de fala. Gente, eu amo implicar com a Liana. Não, porque isso aqui é um modo. Tudo isso aqui faz parte do modo. Se eu tirar essa parte aqui, ó, Ministério da Economia e o Ministério da Educação e da Cultura, uma parceria entre. Não, peraí. Calma. Muita calma nessa hora. Falei para vocês que o meu cérebro não estava de confiança. Olha o detalhamento aqui, ó. Por exemplo, foi o meu cérebro que ignorou completamente que tinha lido essa parte. Gente, eu já ia ser injusta com a criança. Perdão à criança, que não está nem aqui, mas perdão a ela. Tem o detalhamento da ação. Aí é aquela coisa. O detalhamento pode ser dividido em 3 categorias: justificativa, explicação ou definição. As que os estudantes mais usam é a de definição do agente e exemplificação do modo ou da ação, certo? A da finalidade é um pouquinho mais complicada. Bem que eu estava estranhando. Muito bem, é uma redação 920. Ainda está bem abaixo do padrão que seria o ideal de uma redação nota 1000 para o Enem. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre a correção? Ô, Liana, ao invés de tu digitar era só perguntar. Era só perguntar, Liana. E dessas 12, nem todas são nota 1000, tá vendo? Mas eu não tô achando a pergunta. Tecnicamente, sim. Através de não é errado? Não. Por que seria errado? É uma conjunção subordinativa, assim como por meio de. É parte de uma oração subordinada adverbial, causal, comparativa, consecutiva. Não lembro todas de cabeça, gente. Não. O Enem, ele aceita, ele tem algumas exceções para determinadas regras da língua portuguesa. Quando eu junto através com o de a preposição, pode ser entendido como sinônimo de por meio de.
Espiritualmente estamos. Com certeza, a Liana já jogou bolinha de papel na Bibi. Ainda tá valendo a definição de agente, né? Sim, mas eu não confiaria de colocar só a definição do agente. Eu colocaria pelo menos 2 detalhamentos no Enem desse ano. Só por garantia, sabe? Ai. Gente, isso aqui é muito legal. Porque vejam só. Olha o tamanho do parágrafo de introdução. Para vocês verem que tamanho não é documento e não é uma redação com um parágrafo de introdução de 5 ou 6 linhas definidas que vai fazer com que você tire 1000 ou não tire 1000. Vejam só, muitas dúvidas sobre o detalhamento. Como é que a gente pode fazer? Kaique, você está extremamente empolgado com isso. Eu ficaria preocupada. Como é que eu posso explicar isso para vocês rápido? A gente pode manter o detalhamento do agente, porque é uma zona de conforto para a maioria de vocês, isso eu entendo, e detalhar a ação através da exemplificação. Por exemplo, é exatamente o que o colega fez aqui, ó, desenvolver manifestações culturais afro-brasileiras na escola. Certo, você pode fazer isso. Cite exemplos. Eu vou fazer peças teatrais, eu vou fazer mostras culturais. Isso já não está detalhando o que vai ser feito? Então é um detalhamento. Não sei se ficou claro o suficiente. Deu para entender, Liana? A identificação do detalhamento, gente, se dá por meio de, primeiro de tudo, saber o que o Enem e o INEP consideram detalhamento e o que não. Se vocês quiserem, eu acredito que amanhã a gente tem mais uma aula de reposição. Aí ela seria sobre questões. Eu posso fazer uma aula de reforço sobre o parágrafo de conclusão ao invés disso. Se alguém quiser fazer uma redação para ser corrigida amanhã, a Liana não vale. A Liana já tem redação corrigida toda semana, gente. Toda semana ela vê um esculacho diferente. Porque tu já vai ter uma redação... Tu teve uma redação corrigida quarta-feira. Dá chance para os colegas. Vocês não vão ser humilhados e esculachados, gente. Só a Liana. Pode sim, Rafa. Pode mandar. Vai ser da Rafa, então. Manda para mim em PDF, tá bem? Eu vou ver direitinho qual vai ser o horário da aula de amanhã. Eu preciso confirmar com a Linda. Inclusive, se alguém for conversar com a Linda hoje, lembre ela para mim, tá? Obrigada. Aliás, deixa eu olhar aqui rapidinho. Não vá abrir no computador porque eu não quero que ninguém veja o meu Notion. Coisas muito pessoais ali. Vamos deixar o meu Notion quieto. Ainda tem um pouco de dignidade para manter certas coisas minhas para mim. Ah, não, gente. Não é amanhã. Ou era para ser? Não, é amanhã, é de 5 horas. Lembrem a Liana de colocar no calendário. Ou se alguém aí já tiver autonomia para isso, bota no calendário que amanhã tem uma aula de redação às 5 horas. Raíssa, por favor, então, faça isso, meu anjo. Obrigada, você é uma diva. Você é uma diva. Ah, linda, perdão, Liana, que você tá comendo tanto meu juízo hoje que seu nome tá fixado aqui. Vamos lá, voltando aqui para a redação. Amanhã é amanhã, hoje é hoje. O álbum musical Duas Cidades, da banda brasileira baiana Sister, olha, aqui colocou a vírgula e na outra não colocou. Ai, viu? Aborda em algumas de suas canções o apagamento da influência histórica africana no Brasil. Certo, foi uma contextualização bem sucinta, bem objetiva a respeito do álbum musical que eles referenciaram, que ele referenciou. Inegavelmente, em dias atuais, é possível constatar uma relação direta entre a composição artística citada e a desvalorização da herança africana no país.
Isso é explicado devido à falta de política pública de ensino e à ausência de lei específica. Logo, é essencial analisar intervir sobre essa problemática. Perdão, gente, eu tô sem óculos. É para mudar o horário também, porque você falou às 17, na verdade é às 14. Esse sábado, na verdade, não teria aula pelo horário normal pelo que eu me lembro. Ou teria? Teria, né? Seria às 2 horas. Muda o horário, Raíssa, por favor. É que às 2 horas eu vou estar de Gal Costa. Esqueci desse detalhe. Faz o seguinte, bota às 4h30, porque dá tempo de finalizar e ir para a aula dele. Queima o João Victor na fogueira. Depois, no final, eu explico isso da Gal Costa, Rafa. Eu explico para quem não estava no começo. Não precisa, deixa o JV aí. Dá para fazer de 4h30 até 5h30, vai dar super certo, confia. A princípio, deve-se observar que o pouco fomento governamental em ações de gestão educacional é um problema a ser combatido. Isso é uma vírgula. Só uma vírgula está errado, mas eu vou considerar que ele só puxou uma perninha para o L. Sob a perspectiva de Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos, é urgente a necessidade de iniciativas para a inclusão da história e da cultura afro-brasileira nas escolas. Eu acho muito interessante essa forma de aproveitar o repertório, porque ele não fala algo na perspectiva dela, ele fala uma fala dela. Socio corrigindo considerava que o uso do conectivo aqui não foi adequado. Para entender melhor tal posicionamento, é importante compreender que o atual ensino sobre os povos africanos é apenas relatado em aulas específicas de algumas disciplinas, como História e Literatura, sem se aprofundar na grande influência cultural que a África possui no Brasil. Dessa forma, de acordo com Chico César, cantor e compositor de músicas afro-brasileiras, as crianças e os adolescentes necessitam ter uma formação ampla sobre a temática, com aulas multidisciplinares, por exemplo, de música e de capoeira, bem como as tradicionais aulas já existentes, porém integradas à herança africana presente na sociedade. Nesse sentido, é substancial modificar esse contexto e desenvolver uma forte política de ensino. Ok, o final não está ruim, mas eu ainda não entendi qual é o efeito, a consequência que isso vai ter na sociedade, a nível de que seja um problema que a gente realmente precise falar sobre e precise debater e tentar entender. Qual é a consequência que isso vai ter? Ah, professora, a consequência é que a gente vai ter um apagamento da parte da nossa história, certo? Eu sei disso, você sabe disso, mas porque a gente sabe, não porque o aluno deixou explícito no texto dele. Porque você tem o costume de fazer argumentação por causa e consequência, Liana. Olha como é o D2 dele. Ademais, lembre do que eu já lhe falei. Na língua portuguesa, a gente só soma coisas que são iguais. Iguais. De onde saiu esse N, meu Deus? A gente só soma coisas que são iguais. O ademais aqui só pode acrescentar uma causa a outra causa. Mais ou menos certo. Eu não vou nem comentar. Certo? Então, ademais, é imperativo pontuar que a atitude insuficiente do Poder Legislativo Federal em atuar no tema é um problema a ser combatido. Isso não é uma consequência do argumento anterior. Isso é mais uma causa que vai ser desenvolvida, o que torna o parágrafo anterior um parágrafo com lacunas. Gente, para vocês verem, até o conectivo que é usado aqui é pensado, porque não dá para pensar.
eu vou usar sempre o ademais e achar que vai dar certo. Porque se você usa o ademais o tempo todo e aí do nada você decide fazer uma argumentação por causa e consequência, como é que tu vai somar uma causa a uma consequência? Se você está argumentando por causa e consequência, o seu conectivo, o seu operador argumentativo no D2 precisa ser pelo menos de conformidade. O que não faz sentido? O mais ou menos certo da Liana realmente não faz sentido. Porque a argumentação dela é sempre por causa e consequência. Certo? Vamos continuar aqui. Ainda estou sem saber o que não faz sentido, mas segue o baile. Sob a ótica de Duda Salabert, deputada federal e professora de literatura, é imprescindível a alteração da lei que orienta a educação básica brasileira. Isso pode ser explicado pelo entendimento de que apenas com o empenho legislativo é possível transformar o mecanismo legal que define as matrizes de referência do ensino nacional. Dessa maneira, com a união de parlamentares para o reconhecimento da importância da herança africana na formação educacional, poderá ocorrer a consolidação de políticas públicas, como o investimento na capacitação de professores e de profissionais especializados em cultura afro-brasileira. Assim, o crescimento do fomento estatal no setor, garantido por aparato legal, contribuirá para a efetivação de uma forte identidade nacional. Gente, por que esse resquício de solução está aparecendo aqui, sendo que essa criança nem argumentou ainda? Antecipar a proposta de intervenção, gente, não é válido como argumento. Antecipar é antecipar. Argumento é argumento. São duas coisas diferentes. Assim, o crescimento do fomento estatal no setor, garantido por aparato legal, já li essa parte. Em suma, se o Congresso Nacional se omite de enfrentar tal cenário danoso, eu fechei a transmissão. Estão me ouvindo aqui? Tá vendo, João? Entende-se o porquê de sua perpetuação. É que abriu aqui a janela no tablet, que é geralmente quando acontece isso, eu saio de um aplicativo, de um aparelho para outro. Vamos então para a conclusão. Até então, a argumentação tem alguns probleminhas, sim, passíveis de perda de ponto. Então, eu ia perguntar sobre isso, porque já vi muita gente dando um gostinho de conclusão no D1 e no D2. Só, uma coisa é um gostinho de conclusão, uma coisa é fazer isso aqui na última linha. Esta criatura de Deus faz isso desde a linha 18. Esse é o problema. Fazer um gostinho de conclusão nas últimas linhas, tudo bem. Quando você está na metade do parágrafo, significa que ou você não sabe do que está falando e já quer pular para a conclusão, ou você não faz ideia de como falar sobre o que está falando e aí já quer pular para a conclusão. Ou você não sabia nem como você precisava começar e já quer pular para a conclusão. Então, não. Pois é, para você ver. Portanto, com o intuito de solucionar esses desafios, tecnicamente isso aqui já é uma finalidade, tá? Alguns corretores já podem considerar. O Poder Executivo Federal, temos a gente, por meio do aumento de ações governamentais, modo, deve estimular iniciativas educacionais relacionadas à herança africana. Efeito. Aqui, eu acho que só uma vírgula, mas se não for aqui era para ter uma vírgula. A fim de valorizar a temática. Efeito. Mas ainda não está completa, falta detalhamento. Vamos ver a segunda.
Além disso, o Poder Legislativo Federal, por intermédio da criação de um projeto de lei, módulo, necessita elaborar uma nova política nacional de ensino. Ação com a obrigatoriedade de investimento público na área e com a definição de medidas de gestão pública capazes de instituir aulas multidisciplinares, como de música e de cultura afro-brasileira nas escolas. Aqui não é necessário vir. Temos detalhamento com o objetivo de reconhecer a importância do tema na formação da sociedade. Efeito, a proposta de intervenção está completa. Professora, você está 2 desvios, ele não vai perder ponto? Não, porque são apenas 2. Mas vai perder ponto na C3. Gente, e aquela coisa, eu achei engraçado que alguém aí, eu acho que foi a Fefe, perguntou se a redação dela, que foi 920, tinha chance de ser 1000. E a resposta é sim, tem sim. No ano em que o tema foi o trabalho de cuidado da mulher, o meu aluno fez um uso muito ruim mesmo, de repertório que ele usou no D2. Tinha um fundamento, tinha um sentido, mas ele não conseguiu escrever da forma que gostaria. E eu olhei para ele e disse, olha, pelo que eu estou vendo aqui desse parágrafo, você não vai conseguir fechar a C3. Quando chegou o resultado, ele tinha fechado a C3. Com uma nota 920. Então, é também um pouco relativo ao corretor que está ali fazendo o trabalho da correção do texto de vocês, certo? Não se desespere. Ok, alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa redação? Tem certeza? Na maioria das vezes que eu corrigi uma redação do Enem de um aluno meu, a nota final, na verdade, era um pouquinho menor que a original. Bom, aqui ele teria que ter explorado muito mais a perspectiva que ele traz na parte de cima antes de se preocupar em solucionar. E aqui seria interessante ele justificar porque esse comportamento se perpetua levando em consideração a perspectiva de Macaé Evaristo, que ele mesmo traz. Ok? Tá bem, Liana. A gente corrige sim amanhã na mentoria. Aliás, eu tenho que ver se eu consigo amanhã, por causa desse negócio da Gal Costa. Que assim, se não fosse ter a aula do Foca, eu super conseguiria. Mas tem a aula do Foca. E aí não vou trocar todo mundo por apenas você. A gente vai fazer essa mentoria acontecer. Dúvidas, crianças? Eu te amo. Se eu não te amasse, eu não falaria com a sua mãe. Como sempre. Liana, para de jogar a bolinha de papel no seu colega e pede desculpa para ele. Ok, gente, vamos lá. Para finalizar aqui, deixa eu dar um aviso para quem não estava no começo. Amanhã vão começar a acontecer aulões de preparatório para o Enem aqui na minha cidade e vão ser transmitidos ao vivo. Eu ainda não sei se pelo Insta ou pelo YouTube. Amanhã é Ciências Humanas. E se eu fosse vocês, assistia pelo menos o começo, que é ali por volta das 2h30, 2h40. Se eu fosse vocês. Não é todo dia que a professora de vocês de redação vai interpretar Gal Costa em uma aula de Ciências Humanas.
E no dia 1º vai acontecer o aulão comigo. Vai ter no dia 18 e 25 também aula comigo. Mas eu recomendo altamente a do dia 1º. Rafa, você ainda não viu nada. Espera a aula do dia 1º. A aula do dia 1º de novembro, gente, é toda sobre redação. Eu recomendo que vocês assistam. É conselho de amiga mesmo. 1º de novembro. Certo? Eu mando o link para vocês. Se vocês estiverem em aula, porque eu acho que vai estar acontecendo aula aqui no server, alguém aí grava a parte da aula, porque pelo menos vai ficar para vocês se divertirem ao longo do dia. E mostra para vocês depois, tá bem? Eu acho que eu não tenho mais avisos. Bel, algum aviso importante do server? Dá até para fazer figurinha? Não, não dá não. Não dá não. Bom, então é isso, crianças. Por hoje vocês estão liberadas, vão descansar. Estão liberados. A gente se vê na próxima aula. Oi, Rafa. Cheiro, gente, juízo. Não, pode ficar a seu critério. Se você já fosse produzir uma redação amanhã de algum tema, pode seguir com ele.